Iniciando mais um podcast. Dessa vez, a minha convidada é a pré-candidata a vereadora no município de Mairinque, Michele Palma Santos. Mas antes da gente começar, caso você esteja vendo gravado pelo YouTube, a nossa página do Face está na descrição para você ver ao vivo quando está no Facebook. Mas ok, então, antes da gente começar também, por favor, se apresente aos nossos telespectadores. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos assistem aí pela internet. Hoje, uma ferramenta super importante, né? Por conta de todo o distanciamento social. Então, eu quero agradecer, André, o convite de fazer parte aí dos seus podcasts. Agora, você disse que houve uma modificação, né? Vão em forma de live, então quero primeiramente agradecer o convite. Meu nome é Michele Palma, tenho Santos depois de casado, mas as pessoas me conhecem como Michele Palma. Eu sou professora há 22 anos no município de Mairinque, desde muito jovenzinha, assim como você, eu já ingressei no serviço público municipal. E dentro da minha carreira eu já tive várias, né? Eu já fui diretora de escola, supervisora de ensino, secretária de educação. Então, durante essa trajetória aí de 22 anos, me deu muita visão de como funciona realmente a prefeitura municipal e de como toda a política que está em volta, ela é importante para que a cidade se desenvolva de forma propositiva. Então, na minha apresentação, principalmente dizer que eu sou professora, que eu tenho orgulho da minha profissão e mandar um abraço a todos os profissionais de educação, porque não é só a professora que está lá, né, André? Tem toda uma estrutura e ontem, dia 6 de agosto, foi o dia dos profissionais da educação. Então, mandar um abraço a todos os pelo menos aqui em Mairinque, 1.000 profissionais da educação que fazem com que a educação realmente aconteça, que chegue na casa de todas as pessoas. Então, essa é a minha apresentação inicial, André, o meu orgulho e a minha paixão pelo magistério. Bom, agora vamos ao que interessa, que é a parte das Vamos perguntas. lá. Quais são os principais motivos de você apoiar o pré-candidato Rafael da Ípica à prefeitura de Mairinque? Ótima pergunta, André, até porque elucida, porque muitas pessoas me perguntam isso, e eu acho importantíssima a sua pergunta, eu agradeço. É, eu fiquei, como eu te falei, eu fui secretária de Educação com o candidato, com o prefeito Binho, né? Então eu já era do MDB por conta disso, eu sempre fui do MDB. Mas a gente tem a janela partidária, onde pode mudar de partido, e eu não mudei, porque eu não mudei. Durante esses 4 anos aí da gestão do Ovídio Alexandre Peixinho, mais conhecido como Peixinho, eu sou da Associação dos Professores de São Roque Região, a AP São Roque, e nos pleitos do magistério, a gente precisou 2 vezes, assim, 3 vezes em especial, da ajuda do legislativo. Então, a gente vai buscar ajuda, porque tínhamos situações complicadas em Mairinque. E sempre quem abriu a porta do gabinete para nos ouvir, para nos ajudar, sempre foi o então vereador Rafael da Ípica. E então, André, mediante toda essa análise, porque eu fui convidada por todos os partidos, mediante essa análise, eu optei pelo vereador Rafael da Ípica por tudo que ele fez, não só agora, nesse período pré-eleitoral. Ele ajudou o magistério e os servidores públicos municipais durante 4 anos. Então, foi por isso, e também porque já éramos do mesmo partido, mas a opção foi porque eu vislumbrei tudo o que aconteceu em 4 anos, tudo que ele fez em 4 anos, né? Porque o vereador ele tem funções específicas, quem executa é o prefeito, as pessoas precisam saber distinguir isso. E dentro das funções de vereador,
tudo que nós pedimos a ele, tudo que os servidores, os professores e a Associação dos Professores pediu, ele nunca nos fechou a porta, ele sempre nos ouviu e ele sempre correu atrás. E analisando também a cidade como um todo, nesse período, ele também fez diversas indicações, requerimentos, busca de emendas parlamentares através do MDB, através dos deputados que representam o MDB nas bancadas. Então, foi uma análise muito ampla, viu, André? Eu tive a felicidade, né, de outros partidos também me convidarem, né? E isso me honra, porque isso é sinal de que as pessoas me veem aí como um nome importante para a política da cidade. E nessa análise eu optei em ficar no meu partido e em apoiar o vereador Rafael da Hípica como pré-candidato a prefeito. Eu acredito também agora, essa foi a minha opção. Agora, eu também acredito nas propostas que virão aí no futuro, quando a gente entrar realmente na questão da campanha eleitoral. Também acredito no projeto Rafael da Hípica, não só na pessoa, mas no projeto Rafael da Hípica. E como você avalia a gestão do atual prefeito Alexandre Peixinho? Olha, eu avalio como péssima, né? Desde o início já dava uma demonstração de ser uma administração que andaria para o declínio de Mairinque como está até agora. O primeiro ano da administração, ele pegou o Caixa Geral da Prefeitura com muitos recursos, mais de 15 milhões deixados pelo prefeito Binho. Só eu era secretária de Educação, a gente deixou a educação zerada, com todos os recursos federais, ele recebia todos os recursos federais. Então, 2017, até porque ele ia, né, ser candidato, ele fez uma gestão razoável. Daí, em 2018, já começou a aparecer grandes desandos da administração dele, 2019 também. Agora, 2020, frente à pandemia, hoje mesmo eu tive uma reunião com um grupo da minha escola, onde eu demonstrei, sabe que é a primeira vez que que eu faço uma live sobre política. Geralmente eu faço sobre educação, mas a administração dele, e vai aparecer muita coisa, né? Já temos denúncias no Ministério Público, ele já tem uma denúncia que foi aceita sobre o CISNE, que é a organização social que cuida do pronto atendimento de Mairinque. Também tem uma denúncia da IBC, que cuida de uma creche municipal. Então, vão aparecer, além de ser uma administração desastrosa, vão aparecer coisas difíceis aí. Denúncias que foram feitas e foram aceitas pelo Ministério Público, que ele vai responder. Ele vai responder pela péssima administração que faz. Péssima. Você falou como eu avalio, para ser mais assertiva, eu avalio como péssima, até porque já estive no Executivo, trabalhando diretamente, então sei como funciona, e ele geriu o Mairinque pessimamente. Uma pessoa muito bacana, uma pessoa que, se você ficar ao lado, você bate um papo de horas, é uma pessoa, a gente não está falando da pessoa, está falando da administração. E quando eu falo administração, isso eu já até falei até para o próprio Peixinho. Eu falei, Peixinho, você tem 12 secretários que são para ajudar você a cuidar de Mairinque. Delegue mais essas pessoas, elas estão ao seu lado. Então, não é só do Peixinho que a gente fala de 12 pessoas, né? E a minha crítica muito grande é a secretária de Educação, que é onde eu trabalho, né? Mas é onde eu mais olho. Porém, posso falar de todas as secretarias, de problemas e de soluções, né, André? Porque a gente não pode falar só dos problemas, tem que falar das soluções também. Então, eu avalio a administração do Peixinho como péssima. Mairinque, que já era uma cidade que vinha de 2 anos de um mesmo prefeito,
o Binho fez um bom trabalho, o Binho estruturou a cidade e não houve continuidade do trabalho que o Binho instituiu na cidade de Mairinque. Bom, agora mais sobre campanha política. Você vai utilizar verbas eleitorais em sua campanha? Sabe, André, que eu não sei, de verdade, eu nunca fui candidata a vereadora, eu nunca fui candidata a nada, não sei como funciona. Eu não tive nenhuma reunião com o meu partido sobre isso, mas eu acredito que não seja necessário, né? Que a gente vai fazer uma campanha online, né? E utilizando aí de plataformas online. Eu de verdade não sei te dizer. E talvez tenha que utilizar alguma coisa, né, dos fundos partidários, mas também há uma vertente muito forte e que eu apoio, que o fundo partidário vá para o combate ao coronavírus. E se isso ocorrer, com certeza eu serei a primeira a apoiar. Né? Eu não tenho ainda, a gente ainda não tem muitas informações de como será a campanha, sabe, André? Eu de verdade não tenho, porque nós vamos para descompatibilização, que eu, no caso, sou funcionária pública, dia 15 de agosto, e a campanha começa 4 de setembro. Mas, se houver, como a gente já viu aí na internet algumas vertentes, de que o fundo partidário dos partidos vá para o combate ao coronavírus, eu vou ser a primeira a abrir mão de tudo isso, né? Eu de verdade nunca participei de campanha eleitoral, preciso até, André, me inteirar disso para ver se for o caso, né? Eu não sei se você já entrevistou alguém que falou sobre essa eu vi na internet uma postagem de que o fundo partidário vá ao combate ao coronavírus. E se for, eu serei a primeira a abrir mão. E você tem esperanças de uma Mairinque renovada no final dessas eleições? Eu tenho esperança sim. Tenho esperança que Mairinque vá se renovar. Até eu vou fazer uma postagem essa semana exatamente sobre isso, pedindo a renovação. Né? Não adianta só nós pensarmos no Poder Executivo, que o Legislativo seja renovado totalmente. Por que eu te falo isso, André? Eu venho acompanhando os poderes, as câmaras legislativas desde 2000, desde quando a gente precisou de uma ação lá na Câmara Municipal, e daí que eu percebi que se a gente não se posiciona, a gente não tem ali uma voz. E o que eu vislumbrei nesses últimos 8 anos para ser ainda mais incisiva com você? 4 anos, uma Câmara Municipal totalmente contrária ao prefeito, que prejudicou o Mairinque, e depois 4 anos de uma prefeitura totalmente a favor do prefeito. Para você ver, se em 4 anos foi contra o prefeito e Mairinque, ela ainda conseguiu sobreviver a tudo isso, e 4 anos foi contra o prefeito e Mairinque entrou em alto declínio. Qual que é a visão que eu tenho sobre isso? Que, na verdade, os vereadores não tem que ser nem a favor nem contra o prefeito, não tem que existir isso, tem que existir sim um regime de colaboração entre os poderes, são poderes distintos. E eu acredito na renovação e entendo que precisa de renovação. Né, que a Câmara Municipal, hoje instituída em Mairinque, ela tem muitos vícios da velha política, de favorzinhos, para se manterem ainda como vereadores, de ter cargos em comissão na prefeitura, que só onera a prefeitura. Então, eu acredito na renovação, como houve aí uma renovação nas últimas eleições, houve uma renovação no Senado, houve uma renovação com os deputados, houve uma renovação nos governos estaduais. Então, eu acredito sim que vai haver uma renovação a nível municipal, e é o que eu busco, uma renovação, a gente sempre fala, renovação em 100%
do Legislativo de Mairinque, né, e uma renovação, até porque 3 vereadores, eu falo aqui com muita tranquilidade, o Rafael, o Giovanni e o Túlio. O Túlio, ele foi um ótimo vereador. Então, se ele continuar, então vou falar em renovação são 13 vereadores, pelo menos de 12 vereadores, é o que eu gostaria como munícipe que acontecesse, independente se eu vou ter êxito ou não. Mas eu, como servidora, como munícipe, gostaria da renovação de pelo menos 12 vereadores, até porque o professor Giovanni e o vereador Rafael da Ípica vão disputar o pleito como pré-candidatos a prefeito. Então, logicamente, essas 2 cadeiras vagam. Então, eu gostaria, viu, da renovação total. Eu acredito na renovação. Os mairinquenses me parece que acordaram. E você acredita que a internet irá influenciar bastante nessas eleições municipais de 2020, igual aconteceu nas eleições presidenciais em 2018? Acredito, André. Já acreditava antes, né? Nas outras campanhas, eu sempre me coloquei, sabe, André? Eu acho que as pessoas precisam ter posicionamento. Eu, desde 2000, como eu te falei, sempre me posicionei. Só que antes a gente usava o nosso carro, adesivava o nosso carro, a gente fazia outras coisas para se posicionar, em carreata, coisa que acho que você não acompanhou, porque é muito jovem. Em 2012, na campanha de 2012 já houve uma grande ascensão naquela época era o Facebook, saída do Orkut, entrada do Facebook já foi muito utilizada. Em 2016 e aqui em Mairim, como teve suplementar 2017, as plataformas digitais foram muito utilizadas. Agora em 2020, além de todo o acesso ser mais facilitado, né? Todo mundo hoje tem um celular que tem acesso às redes sociais. Além de tudo isso, eu tenho certeza que as campanhas vão se basear, né, nas redes sociais. Nós estamos num estado de pandemia, num estado de exceção. Então, todos os pré-candidatos e futuros candidatos vão ter que utilizar das mídias sociais para chegar no público, aquelas reuniões, eu fiz muitas aqui em casa, aquelas reuniões que eram feitas para apresentar candidato, para conversar, convenções e tudo isso mais, isso não pode ser feito, né? Embora Mairinque e São Roque estão indo aí para a fase amarela da pandemia do Plano São Paulo, mas a pandemia ela está aí, ela não baixou os números, né? Nós vamos para a fase amarela com todos os cuidados e eu acredito que nós vamos começar aí, André, 4 de setembro, 5 de setembro a campanha e vai até um dia antes da eleição, acho que é 4 de novembro, não, 15 de novembro a eleição, né? Então, até 14, 13 de novembro, a pandemia ela não dá sinais, né? A gente está num platô. Então, eu acredito que as mídias sociais é que vão fazer a diferença dos pré-candidatos de mostrar as suas propostas, principalmente os pré-candidatos a prefeito e os candidatos a vereadores, pré-candidatos, de mostrar sua plataforma de como vai fiscalizar e tudo mais, e de conhecimento de todo o funcionamento da prefeitura e dos poderes, né? Cada poder tem o seu devido lugar, poder executivo e poder legislativo, mas eu acredito sim, André, que nas eleições 2020 vai ser a internet que vai fazer toda a diferença na chegada até o eleitorado. E que ela seja utilizada, né, André, da melhor forma possível, sem fake news, sem grandes fakes, né? Porque os fakes, eu mesmo já ando recebendo vários convites no meu Facebook e eu percebo que são de fakes e que eles não atuem, né? Que deixem todos trabalharem e fazerem e todo mundo fazer uma campanha limpa. Bom, agora vamos chegando mais perto do final da nossa entrevista, do nosso episódio. Agora a última pergunta: como você avalia o combate ao coronavírus feito pelo atual prefeito Peixinho?
Olha, André, eu até em comparação, a gente acaba comparando com outros municípios. Eu vou aí com você em três pilares. A saúde, e eu trabalho em alumínio também. Lá a gente tem o COI, que é o Centro de Operações Especiais. São Roque, que tem um comitê de enfrentamento do coronavírus, onde uma colega minha da Associação dos Professores faz parte dessa comissão, e aqui em Mairink nós não temos nada. Por aí, só por aí, nós já podemos ver que não que ele não se importe, né? Claro que se importa, pois é uma pessoa humana que se importa, mas faz o mínimo do mínimo do mínimo, né? Então, nem esses comitês que envolvem a sociedade civil, envolvem várias entidades para ajudar em ideias. Ninguém precisa, como eu falei no começo, né? Um prefeito não trabalha sozinho, como um prefeito também não precisaria combater o coronavírus sozinho. Então, o que acontece? Não há essa comunicação com a sociedade, né? E tanto o COI de alumínio, Centro de Operações Especiais, quanto a Prefeitura de São Roque, só fazendo um comparativo só nessas três cidades, eles fazem lives e informações e lives e orientações quase que diariamente. O Cláudio Góes, acho que ele faz uma live de segunda, quarta e sexta, salvo engano. O Centro de Operações Especiais de Alumínio, o André, ele põe informações, não só aqueles dados de quem está com coronavírus, quem não está, isso daí tudo bem, isso é importante, isso o Mairink faz. Mas ele dá informações de como você pode se prevenir para não pegar o coronavírus a todo momento. Isso, alumínio, eu vejo isso em São Roque. Tem plano de sanitização, as duas cidades. Mairink não há plano de sanitização na cidade. Você sabe que eu conheço, é minha amiga pessoal, uma empresa uma empresa que faz em São Roque, é uma empresa seríssima de sanitização, inclusive também trabalha com o seu pai, patrocina, né, a Rádio Giromix, é uma empresa seríssima que ia fazer em forma de doação a sanitização do município de Mairink. E por picuinhas pessoais e políticas, o prefeito não aceitou. Então, isso é um absurdo, André, isso é um absurdo. Mairink não tem plano de sanitização, não tem plano de conscientização. E daí, a gente andando um pouco mais, nós vamos para a educação. A educação que foi instituída pelo governo do prefeito Pechinho, uma educação totalmente excludente, ele simplesmente colocam uma atividade domiciliar no site da prefeitura, não disponibilizaram essas atividades impressas para os alunos e também não fizeram entrega de kit de alimentação escolar com as verbas oriundas da merenda escolar, o que poderia ser feito, que muita gente perdendo emprego, André, muita gente perdendo aí as oportunidades de trabalho. Então, esse kit de alimentação escolar viria no socorro para os pais, né? São Roque faz essa entrega, está na terceira entrega, Alumínio também faz, e Mairink simplesmente não faz. Eu ouvi ele falando até num programa da Giromix que ele faria essa entrega, mas ele fez um erro de uma conta no valor da cesta básica, e eu acho que ele não acertou essa conta até hoje. Então, eu vejo total, assim, ele faz o mínimo do mínimo. Distribui máscara lá no PA, taranã, taranã. Ele precisa da atividade domiciliar, ele pôs no site da prefeitura, então ele faz o mínimo que se espera de um gestor. A educação aqui em Mairink, só fazendo uma ponderação, a educação aqui em Mairink só não parou porque os professores, eu me incluo, os professores fizeram busca ativa de seus alunos e a gente, buscando os alunos, conseguiu fazer com que eles tivessem acesso, eu mesmo imprimi várias apostilas, acesso às apostilas, acesso a explicações, a vídeos
que hoje o YouTube tem muito material. Eu mesmo mandei vídeos meus e vídeos do YouTube para os meus alunos, quando eles conseguem acessar de seus celulares. Então, o combate ao coronavírus aqui em Mairinque, infelizmente, é mais pela conscientização da população que viu nas mídias sociais e pela televisão. Não há nenhum trabalho efetivo do poder público, né? Não há. Só para finalizar, eu tive que ir nas duas prefeituras, sabe, André? De Mairinque e de Alumínio. Eu até postei isso no meu Facebook, foi algo que me deixou assim muito, só para ilustrar tudo que eu te falei, que me deixou muito preocupada, até assustada. Para entrar em alumínio, eu tinha o totem de álcool em gel, onde eu não colocava a mão em nada, duas pessoas me orientando quanto tempo eu poderia ficar dentro da prefeitura, e depois aferiram a minha febre. Eu tinha 15 minutos para fazer o que eu precisava dentro da prefeitura de Alumínio, mesmo sendo servidora. E eu fui protocolizar 2 documentos iguais nas duas prefeituras. Na prefeitura de Mairim, que eu até procurei álcool em gel para me higienizar, até por respeito ao outro, mesmo já estando, porque eu ando no meu carro, não achei. Entrei na prefeitura sem nenhuma barreira, ninguém fazia barreira. E quando eu fui protocolizar o documento, né, que eu precisava, o servidor que fez esse protocolo estava sem o uso da máscara. Isso faz o quê? Não faz um mês, não faz 20 dias, né? Onde o apelo ao uso de máscara é total. Então, nem dentro da casa dele, que é a prefeitura, há uma conscientização, quem dirá na cidade toda, né, André? A nossa sorte é que as mídias sociais estão aí e que a própria mídia, a televisão aberta, orienta muito. É essa orientação que a população de Mairinque está tendo, porque se independesse do poder público, não teria nenhuma orientação, nenhum cuidado, não há distribuição de cesta básica, não há distribuição de nada. Bom, então chegamos ao final de mais um episódio, mais uma entrevista. Antes da gente terminar, gostaria de dizer algo? Eu gostaria, André, primeiro eu já te agradeci no início, agradecer agora, gostei das perguntas. A gente sempre fica preocupada, né? Como será que vão ser as perguntas? Gostei das perguntas pontuais, assertivas, e dizer que eu espero, né, a renovação do nosso município de Mairinque. Mairinque é um município muito promissor. Eu sou neta de ferroviários, o André. Mairinque, ela cresceu em volta da ferrovia, né? E eu sou neta de ferroviários, eu tenho paixão por Mairinque, são 40 anos, eu tenho 40 anos e 40 anos vividos aqui em Mairinque. Então, eu acredito, vou usar a sua segunda questão muito bem elaborado. Eu acredito que Mairinque precisa de renovação, e essa renovação que nós vamos buscar. E agradecer novamente essa oportunidade, André, e parabéns, e um jovem. Eu estava, enquanto a gente esperava o início da live, eu estava na sua página do Facebook, e daí, para te conhecer melhor também, e já vi que você é um jovem que se coloca aí com opiniões fortes, e isso é muito importante. É para isso que eu sou professora, para formar a sua geração e a geração de outros que virão, geração de meninos e meninas aí com firmes opiniões e que se colocam a favor da sociedade. Então, te parabenizo, viu, André, pelo seu posicionamento, por já estar querendo ajudar a sociedade, né? Então, parabéns. Eu fico orgulhosa quando vejo um jovem já militante aí de causas importantes. Parabéns, porque eu fucei seu Facebook enquanto a gente não começava a live aqui. Eu falei, deixa eu ver o Facebook do André. Parabéns, André. Muito obrigado. Então, antes de eu encerrar a live, dizer que a gente, semana que vem, sexta-feira, às 7 horas, o convidado será o economista Luan Townsend. E na outra semana, provavelmente teremos 2 podcasts, um sábado e outro domingo, e o convidado já confirmado é o vereador aqui em São Roque, o Toco.
Então é isso, vamos lá. Chegamos ao chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado pela entrevista. Então é isso, um abraço, valeu. Um abração, valeu.